Olá, pessoal. Voltamos de novo para a nossa segunda e última parte desse bloco. Iremos agora falar sobre obsessões e fobias, página 81, para quem tem um livro, seu mecanismo psíquico e sua etiologia. Começarei por questionar duas afirmações em que têm sido frequentemente repetidas a respeito das síndromes e obsessões e fobias. Deve-se dizer, em primeiro lugar, que elas não podem serem incluídas nas neurastenia propriamente dita, já que os pacientes afligidos por esses sintomas são ora neurostênicos, ora não, ou são. E, em segundo lugar, não temos justificativa para encará-las como efeito de degeneração mental, pois são encontradas em pessoas não mais degeneradas do que a maioria dos neuróticos em geral. E porque às vezes elas recuperam e outras vezes conseguimos até mesmo curá-las. Para quem... Bom, as obsessões e as fobias são neuroses distintas com mecanismos de etiologias específicos que consegui demonstrar num certo número de casos que, segundo espero, se revelarão semelhante no número de casos novos. Quanto à classificação do assunto, propõe, em primeiro lugar, excluir um grupo de obsessões internas que que nada são do que lembranças, imagens inalteradas de eventos importantes. Como, por exemplo, como posso citar a obsessão de Pascoal? Ele sempre achava estar vendo um abismo à sua esquerda, depois de quase ter sido atirado do Sena em seu coche. Tais obsessões e fobias, que podem ser chamadas de traumáticas, estão ligadas aos sintomas da histeria. Para quem chegou agora, eu estou na página 81 do livro do Freud. Não sei qual é a página para aqueles que se encontram com o PDF. A parte esse grupo, devemos distinguir A, obsessões verdadeiras, B, as fobias. A diferença essencial entre elas é a seguinte: duas correspondentes são encontradas em toda a obsessão. Uma representação é que se impõe ao paciente, um estado emocional associado, ora, no grupo das fobias, que esse estado emocional é sempre, quem puder desligar o seu microfone. Ora, no grupo das fobias, esse estado emocional é sempre de angústia, ao passo que nas obsessões verdadeiras, outros estados emocionais, como a dúvida, o remorso ou a raiva, podem ocorrer tanto quanto a angústia. Então, Freud está aqui distinguindo, né, a questão das fobias e das obsessões, né? No caso aqui, pessoas obsessivas, parece que o comportamento são iguais. Não são. Não são. Freud está dando a dica aqui. Há uma diferença muito grande. No caso das fobias, há uma questão aqui, como ele classifica aqui na questão das fobias, é sempre uma angústia, né? Na questão das fobias, as pessoas que sofrem de fobias, eles estão sempre angustiados, como falamos na aula passada, tanto as fobias quanto as obsessões têm um fundo ali sexual muito gritante nas questões sexuais, tá?
Alguém tem alguma dúvida da aula passada? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Então vamos continuar. Já na questão das obsessões, Freud está dando aqui uma outra dica. Você que vai trabalhar na clínica, você que está aí no seu dia a dia, para você não confundir. Nossa, ele é fóbico. Nossa, ele é obsessivo. As pessoas fóbicas, elas sofrem muito de angústia. As pessoas obsessivas, elas estão aqui. Olha o caso delas. Elas estão emocionalmente com dúvida, remorso, raiva, né? O obsessivo está nessa coisa, né? Ele quer porque quer algo, ele quer porque quer agradar, ele quer porque quer conquistar, ele quer porque quer avançar. Bela, se puder desligar seu microfone. Então, tá esse... Bom. Tá bom. Tá bom, vou lá sim, não tem problema não. Tá bom? Tá bom. Esse é o problema. Então, hoje isso está crescente, as questões fóbicas muito crescente. Muitas são as fobias, né? Como explicar fobias de uma coisa que você não vivenciou? Como explicar isso na clínica? Eu falei para vocês e dei o exemplo de um vírus. Você não vê o vírus entrar. E no mundo psíquico não é diferente. Às vezes a pessoa pode adquirir algo que não é dela, adquiriu de outro. Ela pode desenvolver algo que não é dela, é do outro. Ah, eu tenho fobia de cobras, mas você viu uma cobra? Não, não, nunca vi. Ah, tenho fobia de altura. Você já andou de avião? Ou já esteve num arranha-céu? Não. Como explicar isso? Ele adquiriu, isso entrou como um vírus nele. Como? Por, muitas vezes por uma transmissão psíquica. Na maioria das vezes, uma transmissão psíquica. Não transmitimos somente coisas boas, podemos também transmitir coisas ruins para o outro. E nós vamos chegar nessa aula de telepatia, onde o Freud vai falar dessas transmissões que são poderosas. Por isso que ele fala, eu não tenho intenção nenhuma de lhe convencer de nada, não é minha intenção. Freud está falando da transmissão, ela fala por mim. Por isso que em psicanálise, nós analistas não fazemos propaganda de clínica. Vem fazer análise. Meu Deus do céu. Vem estudar psicanálise. Gente, pelo amor de Deus, quando eu vejo essas coisas, pessoa dizendo, vem fazer psicanálise, vem ser uma pessoa... Primeiro que a psicanálise não quer te tornar uma pessoa melhor. Ela já vê você como uma pessoa. Já começa errado a propaganda. Olha a propaganda que eu escuto. Vem fazer psicanálise, vem se conhecer, vem ser uma pessoa melhor. Segundo, psicanálise não é autoconhecimento. Terceiro, não é para te tornar uma pessoa melhor, porque você já é uma pessoa. A psicanálise não está para te julgar se você é bom ou ruim. Percebe o grau de pessoas que não teve uma mudança funcional? Gente, psicanálise é para pessoas que teve uma experiência no divã. Alguém que teve uma experiência com o seu inconsciente. Alguém que agora vê o mundo pelas lentes do inconsciente. Estou falando de um analista, alguém experimentado. Não adianta eu tentar falar de psicanálise de uma forma didática. A psicanálise ela é uma transmissão. Quando eu vejo essas coisas, né? Vem fazer psicanálise, vem estudar conosco, vem fazer análise. Eu estou vendo ali um mercador de feira. Alguém que acha que tem o ouro da psicanálise. Não tem. O ouro da psicanálise está na mão dos psicanalistas de todo esse planeta. Psicanalistas sérios, com lealdade às bases freudianas.
tanto no Brasil como agora no Japão, China e Alemanha, ou nos confins desse planeta, aonde tiver um psicanalista sério, ele está amarrado, a princípio, na clínica do Freud. Ele está ali amarrado. Ele está ali, agarrado, prescrutado, tudo nele. E de lá ele não sai. Então, não sei do que essas pessoas estão falando. Vem fazer psicanálise. Um analista sério sabe que a clínica psicanalítica é soberana e nós vamos ver isso nas próximas aulas. Por que a clínica é soberana e por que ela não se curva para ninguém. Para quem chegou agora, é página 81. Eu não sei em PDF. PDF está qual número aí, Isabela? Eu ainda não achei. Porque a última página que você estava era 35, lembra? E é 41, que eu estou tentando me achar aqui também, eu acho que é 41. A página que eu estou, o título é Obsessões e Fobias, tá, gente? Página 81. Então, vou continuar aqui. Tentarei primeiramente explicar o mecanismo psicológico realmente notável das obsessões verdadeiras. Um mecanismo bem diferente das fobias, porque parece que você vê uma pessoa fóbica e um obsessivo, vocês vão pensar que são iguais os sinais deles, os sintomas. Não são. É uma coisa se você vê uma histérica e um neurótico, ou uma histérica e um depressivo, você vai achar que são iguais. Ou um depressivo e uma pessoa que sofre de baixa autoestima, não são iguais. Ou se você vê um esquizoparanoide, ou no caso um psicótico, você vai achar que são iguais. Não são. Os movimentos são iguais, mas a estrutura e os sintomas que eles apresentam são diferentes. Por isso a importância, eu deixei lá o livrinho do Joel Dor, não sei quem leu, não sei quem baixou, não sei quem imprimiu. Compra uma maquinazinha, pede ao maridão no final do ano, pede, né? Compra aquela maquinazinha Epson, compra uma maquinazinha legal, que imprime aí 8.000 cópias ou 10.000 cópias, põe a mão no bolso, vai na Calunga, dá um pulinho na Calunga, para com essa mãozinha de vaca, tá preparando dinheiro para o Natal, para com isso, né? Passa no cartão 12 vezes. Faz que nem a Isabela, ela só tá passando o cartão 12 vezes, ela, né, de cantinho, ela agora comprar esses saquinhos de comprinha, toda semana, mas é para comer, a bichinha gosta de comer, ela tá certa. Um biscoitinho na tarde, um bolinho pela manhã, agora fazer um bolinho de fubá à tarde. Mete a mão no bolso, compra uma máquina Epson, para com essa preguiça. Ó, já tá comendo, né? Tá comendo o que, Isabela? Fechou a câmera. Engoliu. Ela Tô tava não, tô bebendo água. É? Ah, que chique. Bebendo água. Com gás ou sem gás? Com limão ou sem limão? Normal, sem nada. Compra a máquina Epson, gente. Imprime, começa a montar a biblioteca de vocês. Começa a montar. Procura aí um lugar que faça uma encadernação boa, mas com preço justo. Sempre tem. Sempre tem um lugarzinho que faz um preço legal. Página 82, para quem tem um livro, eu não sei qual é a página. Já achou a página, Isabela? Não, porque tinha travado aqui tudo, aí agora voltou. Aí, quando você começar a ler, eu vou me achar aqui. Página 82 do livro. Em muitas obsessões verdadeiras, é evidente que o principal é o estado emocional, já que este permanece inalterado, enquanto as representações a ele associada varia. A jovem do caso citado adiante, por exemplo, sentia um certo grau de remorso por toda sorte de razões.
por ter cometido um furto, por ter maltratado as irmãs, por ter fabricado dinheiro falso, etc. As pessoas que duvidam, têm muitas dúvidas simultâneas ou sucessivas, é o estado emocional que permanece constante nelas. É a representação muda. Em casos de representação também parece fixa, como o caso 4 da menina que perseguia os empregados da casa com um ódio incompreensível, embora modificado constantemente o objeto individual. André, Ó, oi, pode página falar. 42. Tá, obrigado, gente. Olha aí, a colega deu uma dica. Gente, rapidinho, só No meu PDF deu 41, mas eu já achei aqui. Vocês percebem que quando Freud fala que as emoções do obsessivo e inalterado é o sentido, é aquele mesmo padrão. Olha o que ele fala aqui. Olha o que ele fala como é, na página 81, como é realmente o estado do obsessivo. Olha só. Dúvidas, remorso ou raiva. Podem corresponder quanto à angústia. Pode corresponder, tá? A diferença dele para a questão da pessoa fóbica é que a pessoa fóbica ela está na angústia o tempo todo. Ela tem uma angústia que o atormenta, a pessoa que é realmente fóbica. Na questão do obsessivo, ele tem dúvidas e remorsos. Gente, olha que coisa grave. Olha que coisa grave. Dá uma pausa e me escutem. Olha que coisa grave aqui, gente. A importância de você conhecer a sua estrutura psíquica. E quão perigoso é quando você não se conhece. Quão perigoso é. Gente, isso aqui dá para tratar em análise. Tanto as fobias quanto as obsessões. Isso aqui faz parte da clínica psicanalítica. Dá para tratar. Se um analista muito bem realmente preparado, alguém que se dedicou à sua formação, às leituras, estudou os conceitos, as teorias, se embasou. Gente, isso faz parte da clínica psicanalítica. Quantas pessoas estão sofrendo ou piorando o seu sofrimento porque alguém está tirando proveito da sua fobia ou da sua obsessão? Porque o obsessivo ele é cheio de dúvidas. Uma hora ele está com raiva, uma hora ele está com ódio, uma hora ele está irado, uma hora ele está com remorso. Isso faz parte do universo dele. A psique dele funciona daquele jeito. Tem como tratar? Tem como tratar. Mas não curar, mas tratar. Tratar. Assim é o fóbico. Tem cura. Já falei, nós não trabalhamos com cura, trabalhamos com possibilidades. Mas vejam quantas pessoas, por não conhecer a sua estrutura psíquica ou a sua natureza psíquica, caem na mão de charlatões, caem na mão de gente perversa. Essa semana mesmo, não sei se foi hoje, não estou lembrado bem, se foi ontem, a Soraya colocou um texto, pensei que era, não sei se era da prima dela, de uma amiga da prima dela, que caiu na mão de charlatões aí, negócio de hipnose, e cobrou o olho da cara. Gente, isso é perigoso. Essas pessoas que sofrem de fobias, ou tem aí tem uma neurose obsessiva, elas têm suas fragilidades. Imagina uma pessoa cheia de dúvida, ao invés de apaziguar essas dúvidas, ao invés de apresentar uma palavra de um norte, ou trabalhar em cima dessas dúvidas, explora essas dúvidas para bem próprio.
Explora essa raiva, explora esse ódio, explora esse rancor, explora essa mágoa, explora essa tristeza para bem próprio. E nisso coloca um cifrão ali no meio como solução dos problemas dela. Isso é muito sério que nós estamos vivenciando hoje. Ora, uma cuidadosa análise psicológica desses casos mostra que o estudo emocional como tal é sempre justificado. A moça do caso 1, que sofria de remorso, tinha boas razões para isso. A mulher do caso 3, que duvidava de sua capacidade de resistência à tentação, sabia muito bem por quê. A moça 4, que detestava os criados, tinha bons motivos para se queixar. Só que é nessas duas características que reside a marca patológica. O estado emocional persiste indefinidamente. A representação associada não é mais do que a representação apropriada original. Peraí. O estado emocional persiste, a dúvida, o remorso, a raiva, vai persistir. Vai persistir. Não vai sair. Guardem isso. A representação associativa não é mais a representação apropriada original relacionada com a etiologia da obsessão, mas são representação de que a substituiu a um sucedâneo dela. Ou seja, eu odeio pivetinhos. Odeio. Eles têm que morrer. Por que a pessoa odeia pivete? Por que essa obsessão é que eles morram? Você pode ouvir isso. Você pode estar se deparando todos os dias com o obsessivo na fila do banco, do caixa, ou no mercado. Ele não está falando ali do pivete. Ele não está falando ali, propriamente, o preço da gasolina. Ele está falando de algo anterior que o marcou. Mas o sentimento não muda. O sentimento do obsessivo é inalterado, dependendo do tempo, do lugar, do espaço, não muda. Ele não oscila como da histérica. Ora amo, ora deixo de amar. Não, o obsessivo é aquilo ali. Então, estou dando dica para vocês como vocês lidar com as estruturas à volta de vocês. E o obsessivo não muda o seu estado de emoção. Ao contrário da histérica, que pode confundir você com o borderline. A histérica pode te causar uma certa confusão. Uma hora ela te ama, uma hora ela te odeia. Uma hora ela confia em você, mas na verdade o Freud dá a dica no volume 2. A histérica não confia em ninguém, ela é desconfiada. Pessoas portadoras de estrutura histérica não confiam em ninguém. Você conversa com a histérica, ela está te desdenhando na cabeça dela. Ela está rindo de você. Ela se acha muito mais inteligente que você. Isso na cabeça dela. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse ponto aqui da obsessão? Eu queria falar. Pode falar. Ó, uma dica, gente. Quando vocês quiserem falar, levanta a mãozinha, gente. A mão É só levantar a mãozinha. Pode falar, Soraya. Eu convivo com uma pessoa... No meu local de trabalho, eu tenho, assim, estudando agora psicanálise, eu consigo meio que observar um pouco esses comportamentos. Você falando da histérica, tem uma histérica que tem essa característica mesmo de achar que é superior, ela dá diagnóstico de tudo, né? Embora a nossa área seja contabilidade, ela dá diagnóstico de borderline, ela dá diagnóstico que ela fez fonoaudiologia, então ela dá vários diagnósticos psicológico, ela tem todos os assuntos, ela domina. Nossa. E tem uma outra pessoa que é obsessiva. E aí você falando, eu acabei conseguindo identificar agora, né? Porque me causava muita confusão.
Essa pessoa que é obsessiva, também é uma mulher, ela odeia todo mundo. Sim, E tudo que foge à regra ali do trabalho, porque eu não sei se tem a ver, mas ela é muito metódica. sim, eles são. Muito Todos eles. metódica. Então, o que Todos foge à eles. regra, ela explode de um Sim, jeito que causa um clima horroroso. sim, porque eles acreditam no controle. Eu tô com uma paciente assim, eu tô causando bastante angústia nela. Ela fica realmente fora da casinha, ela entra realmente numa angústia quando alguma coisa sai fora, né, do controle dela, mas isso acaba prejudicando todo mundo, porque cria um clima horroroso. Sim, mas, mas você pode ficar tranquila que daqui a pouco ela entra em estado remorso. Entra, ela pede desculpa. Aí começa a chorar, coisa que a histérica não consegue fazer, gente. Se é uma histérica realmente classe A, é, nos termos freudianos, pedir desculpa nunca. Ela está sempre certa. E a outra que é histérica é desse jeitinho. Inclusive, sempre quando você fala assim, histérica tem problemas no útero, ela tem problemas no útero, ela tem Sim, endometriose, ela tem mioma, e e elas vai falando. tem muita questão de hemorragia, ela está sempre tendo alguma coisa com sangue. Sim, Eu tenho três que ano passado perdeu útero. Mas eu avisei, olha, trata, trata. E como elas adoram debochar do psicanalista, porque o prazer da histérica é debochar do analista, né? Mas eu sei que uma já está tendo aí o que nós chamamos de o que o Freud chama de não é demência, o Freud vai chamar de emburrecimento. Depois de uma idade, elas ficam meio que burras mesmo. Uma coisa assustadora. Brincadeiras muito sem graça, sem sentido, que tira o clima, falas sem sentido, começa a ter apagões de memória, entendeu? sim. E a histérica não consegue pedir desculpa. Ela tem uma coisa pior do que o narcisista. Ela acha que ela é muito inteligente. Essa nossa histérica de estimação, ela é assim, desse jeitinho. Muito. Mas você quer acabar com ela, é você mostrar, olha, você não é porra nenhuma. Fica quieta aí. Não, Eu lido, ela eu lido com isso. como eu falo ela é de boa. Ela é até de boa comigo porque minha mãe é histérica, então assim, são 40 anos aí convivendo com histérica. Não, histéricos comigo sofrem na vida pessoal e clínica. Eu coloco, fica quieta aí, porra. Fica quieta, não entra Agora, numa coisa. essa outra que é neurótica, é neurótica, É agora obsessiva que você falou. obsessiva, desculpa. Eu tenho vontade, eu já voei em cima dela, assim, eu tenho vontade de voar, e eu já fui. Porque veio gritar comigo, eu falei, comigo você não grita, não. E aí foi Sim, um barraco no trabalho, que sim. aí a parte dela começou a fazer terapia, isso faz alguns anos. E meio que, mas vira e mexe, ela é assim, do jeito que Sim, você está descrevendo. porque eles querem controlar o que não dá para controlar. E aquilo que foge do controle, eu estou com uma que eu atendo, que ela cuida do corpo assim 100%. E agora ela está com doenças que ela não sabe de onde veio, Soraya. Ela está assim, arrasada, perplexa. E na análise, às vezes, eu dou uma alfinetada dela. Mas você não controla a alimentação e tudo? De onde isso surgiu? Mas você não tem que controlar isso? De onde isso surgiu? De vez em quando eu alfineto ela. Detalhe, é psicóloga. É psicóloga, gente. Eu fico bem sério. É estudado, é sério. Às vezes ela tenta me controlar na análise. Ah, mais 5 minutinhos. Eu falo, acabou a sessão. Acabou. Acabou a sessão. Ué, quem é um analista aqui? Eu ou você? Uma vez eu falei para ela. Ah, mas eu estou falando. Mas já acabou.
Eu desligo a câmera. O obsessivo, ele quer ter aquilo que o Winnicott fala. A sensação do bebê é a sensação... O sentimento do bebê é o sentimento de onipotência. O sentimento do adolescente é o sentimento oceânico. As pessoas com mais tendência suicida é o adolescente. Sim. Porque ele tem um sentimento oceânico. Isso é perigosíssimo. Eu tudo posso. O bebê não, ele tem aquela onipotência do bebê, aquela coisa fantasiosa, que ele é o incrível Hulk, ele é o Homem de Ferro. Olha, gente, eu tive um paciente que ele foi ver o primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. Ele me pula do segundo andar em cima do varal de roupa, ele beijou o chão, quase que ele morreu. Não devia ter deixado ele ver o Homem-Aranha. Ele achou que era o Homem-Aranha, ele é pequenininho, 4 aninhos, ele pulou do segundo andar em cima do varal de roupa, ele achou que ele ia fazer que nem aquela cena do filme, ele beijou, foi o chão, quase morreu. Aí eu falei, olha, mãe, não deixa ele ver. Deu um toque na mãe, não deixa ele ver super-herói. É porque ele acha, porque no imaginário dele, que ele pode pular de qualquer andar quando ele vê uma corda. Ele ficou obcecado com isso, por causa do filme. E quando ele viu o Hulk pela primeira vez, aí piorou. Ele achou que poderia atravessar a parede. Olha que coisa de doido. Claro, isso é a onipotência do bebê. No caso do adolescente, esse sentimento oceânico que eles têm, que todos eles têm, tanto os meninos as meninas, eu tudo posso. O Winnicott fala, isso é normal, tanto na criança como... Agora, na nossa fase adulta, você ter onipotência do bebê, ter sentimento oceânico, aí já a coisa já tá beirando a patologia. A coisa já está ficando muito grave. Você achar que você tudo pode fazer, e que você dá conta de tudo, então a coisa já fugiu às regras das normas, né, do que nós chamamos das neuroses normais. Essa coisa do bebê é uma neurose, né, de 0 a 4 ou 6 anos, né, ou 8 aninhos, achar que eu posso tudo. Isso é uma neurose que nós chamamos da normalidade da infância. Essa coisa do adolescente de achar que eu posso fazer tudo, eu posso fazer vários esportes. Isso é a neurose do momento dele. Agora, isso virar para a vida adulta, eu posso E ir além. também tem um homem assim lá. São duas pessoas com essa mesma característica, sendo que o homem ele é mudo, ele não fala, mas tudo que foge ao controle dele, ele grita, ele explode também, ele cria padrões para tudo. Olha Ele só, tra... olha como é que ele fala, né? Olha como é que ele fala bonitinho. Ele fala. Percebeu como não, é que ele... sim, é que ele não fala no sentido dele não interage com ninguém. Nós somos 12 no setor. Essa menina, ela fala, né, normal, ela tem essa questão do controle muito com ela, e ele também, só que o comportamento dele já é mais... ele não fala, ele chega, dá bom dia, senta e fica, mas ele tem regra para tudo, ele tem um padrão para tudo, ele é muito metódico. E aí ele trabalha em par. Se o outro par dele colocar uma vírgula, literalmente vírgula, não estou exagerando, não. Fora do lugar, ele explode. Eu já presenciei várias explosões, porque o traço não estava dentro do padrão, a vírgula não estava dentro do padrão. Então, o dele, ele é mais assim. E são pessoas propensas a desenvolver gastrite, nervosa, úlcera, né? Essa menina tem. A pessoas a começar a ter evacuar sangue, né? Seja no formato de urina ou de fezes, porque ela libera muita toxina, né, para o sangue dela,
E isso, ou muito ácido para o seu próprio organismo. Isso, os órgãos internos, como vai dizer o Reich, não suporta isso muito tempo. E a conta Entendi. chega, como o Lacan fala. Gente, o Lacan, eu não sei quando eu vou dar para vocês, mas o dia que eu der, vai ser a virada das chaves da vida de vocês. Gente, literalmente, se você não trata, você vai pagar a conta. O seu corpo vai pagar a conta. Você vai meter a mão no bolso, você vai pagar a conta. Seja por prazer ou desprazer, o sujeito vai pagar a conta. Eu falo uma coisa para vocês, que nem Maquiavel. Eu quero que todos paguem a conta no meu consultório. Quero que todos se explodam, todos se fodam. Eu quero. Você não quer se tratar? Então, morra, mas vem para cá. Paga aqui no consultório comigo. Não morra sem pagar por aqui antes. Isabela adora essa parte, né, Isabela? Eu estava falando aqui, Soraya. Gosto. Eu sei que você gosta. Isso é bem ruim. Mas isso eu vi no meu processo. Falei, caramba, tem um lado meu aqui que é do cão, cara. Mas eu não vou trocar isso aqui, não. Eu vou curtir essa parada aqui. Soraya, para você que chegou, eu estava na penúltima aula com a Isabela, a base da psicanálise, tá? A base da psicanálise, eu falava que é a questão do recalcamento. Para quem tem o livro, é na página 69. Eu falava para a turma, essa mesma turma que você está aqui agora, eu falava que, está aqui, olha, o termo defesa realmente ocorre pela primeira vez presente no artigo, se é que toda teoria recebe... Não, peraí, não é isso não. Cadê? Está aqui. A teoria do recalcamento ou defesa, para dar-lhe seu nome alternativo, é a pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da psicanálise. O que eu quero dizer com isso? O fóbico sofre, o obsessivo sofre, a histérica sofre, o narcisista sofre, o depressivo sofre. Sabe por que sofre? Porque são neuróticos. E sabe por que são neuróticos? Porque recalcou o seu sofrimento. E se recalcou, tem trabalho para a gente. Enquanto houver recalcamento no mundo, haverá psicanálise. Então, quando vocês ouvirem alguém falar besteira, o fim da psicanálise, você fala assim, pergunta para essa pessoa, vem cá. Então é o fim do recalque? Então todos nós daqui para frente, a futura geração, vai nascer dando conta do sofrimento, ninguém vai recalcar nada? Pergunta para essa pessoa. Porque se é o fim da psicanálise, página 69, tá, gente? Estou dando a dica para vocês aqui. Eu não sei qual é o número como é que se fala? No PDF. Não sei qual é o número que está aí para vocês. É a página 69. Olha aqui. É a pedra angular a qual repousa toda a estrutura da psicanálise. Quem está falando é o pai da psicanálise, gente. É o pai da psicanálise. Então, se é o fim da psicanálise, é página 69. 34 no PDF. No PDF é 34, tá? Soraya, Aline e Isabel.
é página 34. Mas aqui no meu livro está 69. Se a psicanálise, toda a sua base estrutural, teórica, clínica, está em cima do recalque, o que é isso? Se tem recalque, tem sofrimento humano. O ser humano sofre por causa do seu recalque. Do seu recalque. Então já temos atividade para casa aqui. Vou passar para vocês amanhã. Tá, gente? Atividade para vocês, já tenho aqui para vocês. Então, se tem recalque, tem neurose. Se tem neurose, tem sofrimento. E aí? Quando alguém falar para vocês o fim da psicanálise, pergunte para essa pessoa, vem cá. Então é o fim do recalque, não somos mais recalcados? Estamos livres de recalque daqui para frente? Nossos filhos e netos vão nascer sem recalque? E como ficam as questões transgeracionais? Como é que você vê isso? Como é que você vê? Fala para mim. Se é o fim da psicanálise, pode confrontar esse pessoal que começar a falar besteira, gente. Vem cá, é o fim da psicanálise? É. Olha aqui, no livro está na página 69. A pedra angular da psicanálise, o que sustenta a psicanálise é o recalque. Gente, quem nos procura são pessoas neuróticas, cheias de recalque. Está tanta coisa recalcada, é isso que as faz sofrer. Eu estou dando pulo a cada aula. O Freud está dando uma dica para vocês entenderem a prática clínica de vocês e para vocês se apoderarem da clínica de vocês. Se tem recalque, tem neurótico. E se tem neurose, tem sofrimento, tem angústia, tem dor, tem lágrima. Tem palavra, tem transferência, tem associação livre, vai ter insight, vai ter elaboração, vai ter tudo, porque ele está cheio de recalque. Eu tenho recalque, vocês têm recalque, temos inúmeros recalques. O que faz você estar aqui é a sua neurose. Você tentando entender como funciona essa mecânica psíquica gigante que está dentro de você e como funciona esse mundo psíquico fora da gente. Como a própria Soraya acabou de escrever. Hoje ela consegue fazer uma leitura dos seus colegas. Meu Deus, olha como é que essa gente aqui funciona. Estão debaixo de um recalque muito grande. São neuróticos, sim. Mas cada um ali sofrendo no seu canto quieto, do seu jeito. E olha que a gente, para entrar lá na empresa que eu trabalho, faz teste, tá? Psicotécnico, psicológico, é um dia de teste. Eita, meu Deus do céu. Mas a gente fala que o requisito lá é ser doido, cada um tem os seus. Eu tenho os meus, cada um. É um hospício onde a gente trabalha. Se Freud chegar lá, não sobra um. É mole não. Olha, acho que é por isso que eu entrei para psicanálise. Olha, se Freud chegar ali na porta, vou voltar. Já achei todos eles. Com aquele charuto dele assim, chega. Já viu bastante. Pode mandar internar. Lá já é o próprio manicômio. Sim, vamos continuar. Ora, a prova disso é o fato de que sempre conseguimos descobrir na história prévia do paciente, no início da obsessão, a representação original que foi substituída. Todas as representações substituídas têm por atributo comuns, elas correspondem à experiência realmente penosa na vida sexual do sujeito, que ele se esforça por esquecer. Guardem isso. Eu falei na aula passada que as questões fóbicas, eu não, né? Freud fala e eu procurei transmitir. O Freud vai falar que as questões fóbicas e obsessivas é de cunho sexual. Mas olha o que Freud fala aqui.
sobre o obsessivo, corresponde a experiências realmente penosas da vida sexual do sujeito, que ele se esforça por esquecer. O neurótico não quer lembrar, gente. Não quer lembrar. E aonde estão suas questões sexuais penosas? Na infância. Sempre na infância. Ainda é um grande tabu para o Brasil, né? Não lá fora, como Europa, China, Estados Unidos, falar de sexologia, vida sexual, natureza sexual, não é problema lá. Na Europa, se sua filha ou seu filho quiser ser garoto de programa ou ator pornô, não só tem apoio dos pais, como do governo. Agora, há pouco tempo, saiu uma legislação no Brasil reconhecendo o trabalho dos atores pornô e das garotas de programa também como os garotos de programa. Saiu agora, coisa que lá fora já existe há muito tempo. Carteira assinada na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. É muito comum no Japão as famílias tomarem banhos nus, pai, mãe, filha, todo mundo no banheiro, pelado, tomando banho. É muito comum na Polônia o irmão ver a irmã adolescente nua, ou o irmão já adulto, casado, ver a irmã nua, muitas vezes casada. Mas por quê? O nu tem uma história, o corpo tem uma história. Mas foi tão profanada essa ideia do corpo, do sensual, principalmente da questão do feminino, mas de uma maneira tão ignorante, tão irracional, que hoje se considera uma mulher feminista como a raiz de todos os males da sociedade. Gente, outro dia estava ouvindo um historiador e eu concordei com ele. André, de onde são essa ideia que a nossa cultura é judaico-cristã? Falei, rapaz, eu não me parei para me atentar a isso. O que você sabia, André, que judeu não suporta cristão. E os primeiros cristãos do primeiro século não tinha nada a ver com os judeus. E de onde são a ideia de que a cruz é de ordem cristã? Se a cruz é, na verdade, um instrumento de tortura do Império Romano. De onde são essas ideias? Vocês veem o problema de não ler o clássico. Vocês veem o problema de você não ler um bom artigo sério. Por isso que aqui nós estamos trabalhando com o clássico, Freud. Não tem apostila, não tem meio termo, é Freud. Vai ter que ser Freud até 2026. E a proposta é levá-los a ler outros clássicos, ler um pouco de Arthur Schopenhauer, ler Nietzsche, ler Foucault, ler esses grandes pensadores que repensaram algo além do seu tempo e que continua hoje reverberando em nossa sociedade. Quando eu leio Arthur Schopenhauer, parece que ele escreveu o livro dele ontem. Eu falo, meu Deus do céu, o cara é de 1700, como é que esse cara escreve algo que está acontecendo hoje? O cara é de 1700, gente. Nietzsche, quando eu leio Nietzsche, eu falo, meu Deus do céu, como é que esse cara fala uma coisa que está acontecendo hoje? O cara é de 1800. Mas são clássicos que as massas não querem ler, não querem pesquisar, não querem botar a cabeça para pensar. Por isso que eu falo para vocês a importância de nós estarmos lendo coisas sérias, de conteúdo sério. Isso te dá um novo norte. Então, voltando a falar, quando algum babaca falar psicanálise velha, como eu, na semana retrasada, eu queria apertar o pescoço daquele... Eu queria, gente, queria apertar o pescoço daquele rapaz. Mas eu queria apertar no meu estilo, devagar, bem devagar.
e olhando os olhos dele, sabe? E rindo. Quem sabe um dia Deus me conceda essa graça, né? De eu apertar alguns pescoços dessa gente e rindo, né? Vai ser uma alegria, assim, um gozo, que eu não sei se eu vou entrar em estado de êxtase. Talvez eu filme e mande um vídeo para Isabela. Olha, Isabela, o que eu fiz com isso aqui? Mano, ele não morreu, só apertei o pescocinho com vontade. Ah, cão, porque você falou que a Manda psicanálise, mesmo. porque você falou que a psicanálise é velha e nova, é infeliz. Onde você leu, Praga? Fala! Eu não consigo falar. Você vai falar com a minha mão na garganta. Uma vontade, me dá uma força, uma alegria interna. Eu sinto que antes de morrer, esse desejo me será concedido, Pai. Pode rir, Soraya. Sei que você está aí rindo quietinho. Pode gastar seu réu primário, André. Não serei preso. Não serei preso. Porque não sinto culpa. Ótimo. Guarda, só vai preso os culpados. Quem não sofre de culpa não vai preso. Vamos lá, vamos continuar aqui. Essa messa-aliança entre o estado emocional e a representação associada que explica os disparantes tão característicos das obsessões. Passo agora a apresentar minhas observações e concluir com uma tentativa de explicação teórica. Caso 1. Uma jovem censurava-se por coisas que sabia serem absurdas, por ter roubado, fabricado dinheiro falso, por envolver-se numa conspiração, etc., conforme o que tivesse lido durante o dia. Reinstauração da representação substituta. Ela se recriminava pela masturbação que tinha praticado em segredo, sem conseguir abandoná-la. Foi curada por uma cuidadosa vigilância que impediu de se masturbar. Ou seja, toda aquela censura dela estava ligada a uma questão sexual. Diga-se de passagem que o dinheiro, propriamente dito, está ligado à vida sexual. Dinheiro é resultado de uma grande libido. Quanto mais libido, mais o dinheiro aparece, não é? Seja para o bem, seja para o mal. Ou seja para ficar, ou seja para partir, mas o dinheiro vem. Pensa que não? Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que acredita no seu trabalho, naquilo que ele está depositando a sua fé, naquilo que ele está depositando a sua confiabilidade de que ele é capaz de avançar com aquele trabalho. Há uma libido ali. Ele vai prosperar. Uma pessoa, por outro lado, que acredita que é um fracassado e de que nada que ele coloque as mãos vá dar certo e que precisa do olhar do outro, da aprovação do outro, o dinheiro vai vir, mas não para ficar, talvez para pagar as contas ou a sua enfermidade. O dinheiro vem, gente. Para alguns, vem para ficar, porque ele tem uma confiabilidade muito grande nele. E para outros, vem somente como passagem, para ele ter que pagar as contas. Perceberam? Libido chama dinheiro, porque libido é poder, libido é um falos, libido é força, libido é status, libido é grandeza. Mas se você está numa pulsão de morte, você pode sim chamar o dinheiro, mas só para pagar as contas e ficar mais endividado. E quanto mais o sujeito aposta no fracasso, ele terá dinheiro para pagar dívidas, não para ficar com ele. Não para ficar com ele. Caso 2. Um rapaz estudante de medicina sofria de obsessão análoga
recriminava-se por toda sorte de atos imorais por ter matado o primo, violentado a irmã, ateado fogo na casa, etc. Chegou ao ponto de ter que se voltar na rua para, para ver se não tinha assassinado a última pessoa a passar por ele. Restauração. Ficara muito afetado pela leitura num livro paramédico em que a masturbação na qual era viciado destruía a moral das pessoas. Ou seja, ele não deu conta da leitura. O ego dele não superou. Com certeza praticava masturbação. Mas ele tinha uma predisposição a tirar a vida das pessoas. Aquilo ali, havia uma energia libidinal muito... Até para matar, você tem que ter uma força libidinal. Tem que ter prazer para matar. Não importa se é um psicopata ou neurótico, para tirar a vida de uma pessoa. Mas foi legítima defesa. Sim, mas havia um grau de prazer ali. Tudo que se faz contra o outro para prejudicá-lo há um grau de prazer. Guardem isso. Não importa se é tirar a vida, não importa se é para prejudicar, não importa se é para magoar, se é para machucar, se é para ferir, fazer outro sofrer, foi sem querer. Havia um grau de prazer. Por isso que é complicado quando a gente começa na psicanálise a fazer a leitura dos pormenores e das nuances da vida. Foi sem querer. Eu não queria. Você queria. E você teve prazer em machucar essa pessoa. Percebe como as coisas na clínica ficam injustificáveis? Foi sem querer, eu estava aborrecido, eu estava chateado, eu estava com a cabeça cheia, era um dia quente, ou era um dia frio, ou era um dia morto, não importa. Aquela pessoa que você feriu, golpes de palavra, ou que você desferiu realmente algo para acabar com a vida dela, havia um grau de libido, um grau de prazer. Foi legítima defesa, eu estava chateado. Você queria machucá-la. Quando você começa a ganhar, à luz da psicanálise, essa percepção, você começa a ver as coisas como ela. Pode falar, Soraya. Soraya, pode falar. Desculpa que meu microfone travou. Então, esse caso que teve da menina que foi estuprada, né? Que ela foi deixada no carro pelo amigo, e aí o Uber também deixou ela na calçada desacordada, o irmão que não atendeu, e aí, por fim, esse homem que a pegou, segundo ele, como você acabou de dizer, ele disse que não tinha intenção, que a intenção era protegê-la, mas estuprou. Ele já revelou a intenção quando diz não tinha intenção, tinha intenção. O significante apareceu. Os outros anteriores? Os outros, ali tem um conluio, mas a resposta está nela. A resposta está nela. Eles são resposta de um jogo psíquico. Ali um jogo psíquico. Ali fala de um abandono, Soraya. Aquilo ali é abandono. Dela? O álcool dela fala de um abandono, Soraya. Entendi. O álcool dela, aquilo ali é o que a gente chama na clínica jogo psíquico. Todos estavam conectados num jogo, inconscientemente. Só tem um detalhe. Nossa. Ela não é vítima. A vítima foi quem estuprou. Aquilo que a gente chama de jogo psíquico. Eles entraram num jogo psíquico
dela própria, aquilo ali é dela, que a gente chama de ectial, ela está atuando inconscientemente para fora, aquilo ali é uma invocação, ela está invocando aquilo ali. O irmão faz parte dessa trama, mas ela é resposta de algo muito anterior. O álcool já responde. Então, hoje, no que nós chamamos de sociedade do espetáculo, ela é a vítima. Mas a vítima foi quem entrou nessa teia psíquica para estuprá-la. Entendi. Seria o caso mais ou menos do masoquista, então. Olha, ou não? Eu não posso afirmar isso, mas eu posso dizer que isso é uma grande teia psíquica. É preciso ter realmente um bom conhecimento psicanalítico para fazer isso. Quando eu li a notícia, eu falei, isso é teia psíquica. Isso é teia psíquica. Todos ali estão numa grande teia, num jogo psíquico, correspondendo à jogada dela. Ela é o grande jogador. Ela é o grande jogador. Entendi. Aquilo é uma orquestrada psíquica muito bem organizada. E o inconsciente acertou. Ele nunca erra. Por isso que eu falo, gente, fica aqui quietinho. Estuda aqui, fica aqui. Lê, somente lê isso aqui, se concentra. Compra seu material, faz as pesquisas. Daqui a pouco vocês vão fazer a leitura. Aquilo ali, ela orquestrou tudo. Ela é a vítima no momento. Ele vai pagar. Ele entrou no jogo e ele vai pagar caro nesse jogo, porque não vai sair barato para o bolso dele, nem para a imagem dele. O nome dele já era. Olha que coisa maravilhosa desse jogo psíquico, né? E ela conseguiu aí colocar culpa em muita gente, nos amigos e na família. Quem é a vítima, Soraya? Quem é que é a vítima nessa história? É ela mesmo? Ou as pessoas que entrou no jogo psíquico? O Jung vai dizer que a criança que não foi reconhecida na sua tribo, quando ela cresce, ela vai tacar fogo na mata até destruir toda a tribo. É o que ela está fazendo, ela está tacando fogo na mata. Ou vocês não entenderam o que está acontecendo ali? Não entenderam, gente? Eu vou interpretar esse silêncio como sim, entenderam? Não, eu tô processando. Estou aqui processando o que você está falando. Você está tentando entender pela lógica. Eu estou convidando vocês para o inconsciente. Aquilo ali é orquestrado por ela. O álcool, o excesso de álcool, o estado desacordado, fala de abandono, Soraya. Abandono afetivo. Volta na aula anterior. O que está me pegando um ponto aí. Porque, assim, eu não sei se você viu o vídeo. Eu vi, Soraya. Ela estava realmente desacordada. E se a gente partisse de uma hipótese de que alguém puder, mesmo assim seria algo Alguém tivesse pro drogado ela? inconsciente, isso. Tudo faz. Soraya, alguém drogado ela, ou ela se alcoolizado, fala desse abandono, fala de um desamparo. E aí, nesse mesmo caso, o exemplo, alguém colocou alguma coisa na bebida dela e ela ficou desacordada. Como alcoólico, mesmo assim se configuraria essa questão da teia? Sim, Soraya, sim. Entendi. Tá falando. Porque, veja bem, ali foi uma jogada. Ela deu uma porrada em todo mundo. Tanto no cara que abusou dela, quanto nas pessoas que foram omissas ao estado dela. Ela deu um tiro em todo mundo se ferrou. Acha que ela está ferrada? Que chamei que ela está ferrada.
Acha mesmo que ela está ferrada? Vocês acreditam que realmente ela está quebrada? Ela deu uma porrada em todo mundo. Ela deu uma porrada e ela conseguiu. Entendi. Não, é porque ao final, quando ela volta, ela não vai até o SAMU, né? O SAMU vai atender, mas não, ela não vai para fazer o exame de corpo de delito, porque a princípio ela fala que está bem, e só depois de muita insistência da família, que Percebeu? pega os vídeos, é que ela vai fazer, né? Depois dos vídeos, a família vai atrás, é que descobrem o que aconteceu, mas até então ela não Sim, tinha se manifestado. sim. Acha que ela está quebrada? Entendi. Caso 4. Uma moça perfeitamente sadia e muito inteligente exibia um ódio incontrolável pelos empregados de sua casa. Esses foram deflagrados em conexão com uma criada impertinente e se transferia de criada para criada a ponto de tornar o serviço doméstico impossível. O sentimento era uma mistura de ódio e repugnância. Ela justificava dizendo que a grosseria dessas moças arruinava sua representação, arruinava sua representação do amor. Restauração. Essa moça fora testemunha involuntária de uma cena de amor em que sua mãe tomara parte. Esconderam o rosto, tamparam os ouvidos e fizeram o máximo para esquecer a cena, pois ela a repugnava e teria tornado impossível sua permanência com a mãe, a quem ela amava ternamente. Teve êxito em seus esforços, mas a raiva pela maculação de sua representação do amor persistiu dentro dela, e esse estado emocional logo se ligou à representação de alguma pessoa que assumisse o lugar de sua mãe. Percebeu? Nunca o ataque, o ódio é a pessoa real aqui. É algo que já aconteceu. Isso está recalcado. Então a pessoa representa aquilo. Quando aquilo se volta e ela se vê de novo diante desse sofrimento. Perceberam como é que as coisas funcionam? Volta as coisas, mas com outra roupagem. Quando está recalcada, a pessoa não lembra. Não lembra. Soraya, quando você puder, compra o livro Fundamentos da Psicanálise de David Zimmerman. Quando você puder. Lá tem esse assunto que eu estou falando com você. Tá, vou anotar aqui. Eu vou ver se eu tenho. Eu geralmente... Tá? Coloca então Não, no grupo, é que eu no tenho Google. alguns. Coloca Só no ver se é Google ele. David Zimmerman e lá vai aparecer esse livro. Tá. Tô anotando Continuando. aqui. Caso 5, uma jovem se isolara quase completamente por causa de um medo obsessivo da incontinência urinária. Não podia mais sair de seu quarto ou receber visitas sem ter urinado inúmeras vezes. Quando estava em casa ou inteiramente só, o medo não a perturbava. Restauração. Tratava-se da obsessão baseada na tentação de ou não desconfiança. Ela não desconfiava de sua bexiga, mas de sua resistência aos impulsos eróticos. A origem da obsessão mostra claramente uma vez no teatro, vendo um homem que a atraía, ela sentiu um desejo erótico acompanhado como das poluições espontâneas das mulheres sem presunção, de um desejo de urinar, foi obrigada a deixar o teatro e, a partir desse momento, viu-se presa de medo de experimentar a mesma sensação, mas o desejo de urinar
substituiu o desejo erótico, ficou completamente curada. Entre outros casos, perceberam, gente? As obsessões, muitas vezes, estão ligadas a uma questão erótica. Muitas vezes, na maioria das vezes, erótica, ou na primeira cena primária, na segunda cena, ou na adolescência. Como é difícil para o ser humano lidar com os seus desejos. Eu costumo dizer que o amor tem um dono. O amor é leal. Mas você não pode jurar lealdade erótica ao seu parceiro ou parceira. Como você vai lidar com os impulsos? Como você vai lidar com a atração? Como é isso? Você tem como controlar? Da admiração para a atração é um passo. Você admira muito uma pessoa, o jeito dela, a voz dela, a inteligência dela. Para o campo erótico é um passo. Para a atração é um passo. É uma linha tênue, o Bill vai falar. Entre admiração e atração é uma linha tênue. E que muitas vezes segura o superego. Mas e quando o superego larga a corda? E quando o superego, o ego, faz acordos? Eu já ouvi muitos casos, André, eu amo muito meu marido, mas esse aqui me fala de um jeito, me pega de um jeito que eu sou transportada. Como explicar isso? Eu já ouvi casos de homens, bons pais, família, um bom marido, cuidador do lar, mas falava, ela me olha de um jeito, ela me arranha de um jeito que eu saio fora de mim. Você não tem como controlar o tesão. Você não tem como medir o tesão. Você não tem como dizer, eu controlo isso. Como? A gente vai ver nos estudos adiante que Freud vai dizer, não tem como controlar isso. Se você reprimir, vai ser pior. O corpo vai pagar isso, vai implodir dentro de você. O Reich viu isso, isso é uma bomba atômica, isso não tem como controlar. Então, na psicanálise, a gente desenvolve uma compreensão muito grande que o amor realmente ele é da ordem da lealdade, mas o tesão, você pode amar uma pessoa e ter tesão por ela, e aí? Já desenvolveu uma confiabilidade, uma convivência, já se acostumou com o cheiro, com o ronco, com o chulé dele, com o mal-estar dela, com a TPM dela. Às vezes a pessoa se acostumou com a convivência. Mas o Reich vai dizer, mas quando a química entra, nossa, eu ouvi a voz dele. Eu senti o cheiro dela. Gente, Reich vai falar, se há química, é porque ambos já se conectaram. Se há química, a voz dele te causa um frio na barriga, te causa um calor no pescoço, já tem química. A chegada dela no salão, o perfume dela te deixa hipnotizado. Isso já é uma química. E aí? Já estão conectados. Então é muito comum, às vezes, ouvir, André, quando eu fui ver, já aconteceu. Sim. Estavam só de longe, muitas vezes se vendo pelas redes, entre as redes, né? Mas o dia que estiveram face a face, os corpos respondem mais rápido que a memória. A gente viu isso quando estudamos os casos histéricos. O corpo responde mais rápido que a mente. Se há química, se está havendo química,
quando estão juntos, o inesperado vai acontecer. Porque são dois ímãs que se atraem. E eu tenho caso que eu atendi, foi 2000 no meu estágio. André, são 20 anos. Eu era estagiário, 20 anos, André. Eu sou casado, não me falta nada. Mas quando eu tô com ele, gente, eu sou outra. É uma coisa estranha, até o pé pega fogo. Eu até regalei o olho. Como é que é esse negócio de pé pegar fogo na cama? Como é que é isso? Até, essa é a minha dúvida. Eu nunca perguntei isso para nenhuma mulher. Mas esse tal de pé pegar fogo, como é que é isso, gente? Vocês podem me responder? Ah, não. Vocês não têm. Encostou, já era, professor. Gente, ela falava, André, até o pé pega fogo. Eu falei, pé pega fogo. Tem coisa que a Larissa fica com dúvida depois da sessão de análise. Nesse dia eu era estagiário, eu fiquei assim, pé pega fogo. Como é que é esse trem, gente? Até o pé pega fogo. O que ela quis dizer? Já se passou 12 anos, eu ainda estou com isso na cabeça. O que ela quis dizer com aquilo, aquela paciente? Até o pé pega fogo. 20 anos. Isso em 2008. Ou seja, se eles estão juntos ainda, já são mais de 30 anos. Então a química é uma coisa que foge. Essa química libidinal é perigosa. Não tem como compreender. Não tem. Não tem. Não tente equalizar, não tente botar números, não tente colocar lógica. Você não vai entender. Você não vai entender. Vamos continuar aqui. Embora os casos que enumerei mostrem graus variáveis de complexidade, né? Ele está falando aqui. Ficou alguma dúvida aqui sobre esse ponto que eu falei, gente? Bom, vou encarar isso como resposta. Tem em comum o seguinte: a representação original, incompatível, substituída por outra representação. A representação substituída nos casos que acrescenta agora a representação original foi substituída, mas não por uma outra representação, foi substituída por atos ou impulsos que se serviram originalmente como medidas de alívio ou como procedimentos protetores, e que são agora grotescamente associados a um estado emocional que não lhes é adequado, mas que permaneceu inalterado e continuou a ser justificável quanto em sua origem. É aquilo que o analista fala quando o paciente explode com o analista e grita com ele, e às vezes o analista pergunta: está mais aliviado? Eu já tive paciente aqui e no online gritar comigo, gente, do nada. Eu já tive. Paciente do nada e eu deixar gritar. E depois eu perguntava: está satisfeito? Porque eu sabia que não era comigo. Está satisfeito? Era isso que você queria falar? E a pessoa fica me olhando bem sério. Era isso que você queria falar? Ok. Vamos continuar a análise? Não era comigo. A questão original não era eu. O caso aritomania obsessiva. Uma mulher via-se na obrigação de contar as tábuas do assoalho, os degraus da escada. Atos esses que praticava no ridículo estado de angústia. Restauração. Ela começara a contar para desviar a sua mente das representações obsessivas de tentação,
conseguira fazê-lo, mas o impulso de contar substituiu a obsessão original. Caso 7. Preocupação e especulação obsessiva. Uma mulher sofria de ataques dessa obsessão que se cessavam quando ela adoecia, cedendo então lugar a temores hipocondríacos. O tema de sua preocupação era sempre uma parte ou função do seu corpo, por exemplo, a respiração, porque preciso respirar, sonhamos que não queria respirar, suponhamos que não queria respirar, restauração, logo no princípio ela sofrera de um medo de enlouquecer, fobia e hipocondria, bastante comum entre mulheres não satisfeitas por seus maridos, como era o seu caso. Página 84, quem tem o livro, eu não sei no PDF qual é a página, se a Isabela ou a Soraya puder dar um norte. Ah, não, a Isabela já foi embora, né? Ou não? A Isabela já foi. Deixa eu só pegar aqui de novo. Peraí, só um minutinho. Fobias hipocondríaca bastante comum entre mulheres não satisfeitas por seus maridos, como era o seu caso, para assegurar de que não estava louca, de que estava ainda sob posse de suas faculdades mentais, começara a fazer perguntas, a se interessar por problemas sérios. Isso inicialmente a acalmara, mas com o tempo o hábito de especulação substituiu a fobia. Por mais de 15 anos, alternaram-se nela períodos de medo, patofobia e de especulação obsessiva. Percebam, não dar conta da sua libido, não se autorizar nela, nem sempre determinadas doenças de ordens fóbicas ou somáticas é decorrente de uma histeria, mas tem ligação nas raízes da histeria. Mas a base é sexual. Todo obsessivo, todo fóbico, seus problemas é de ordem sexual. A gente viu isso na aula passada. A base do sofrimento dos neuróticos obsessivos, de pessoas fóbicas, é, como a gente viu na aula passada, de cunho sexual. Mas como dar conta se a pessoa muitas vezes está amarrada em tantas culpas, em tantos pactos para se sentir culpado? A conta vai chegar para esse corpo. A conta vai chegar. E chega, gente. É preciso termos realmente um bom conhecimento das estruturas para não rotular essa pessoa de histérica. Essa pessoa que está tendo essa somatização e histeria. Muitas vezes não é, muitas vezes é fruto da sua obsessão. É fruto da sua obsessão. Mas, se ela tiver um traço histérico, ou se ela tiver uma raiz histérica, no caso a mãe, com certeza isso vai piorar o quadro dela de sofrimento, no caso de somatizações. Percebe que não é tão fácil assim se perceber? É um processo e delimita tempo de trabalho e tem aí uma questão de angústia. Foley Dolt. Vários casos mostram os sintomas típicos dessa obsessão, mas foram explicados de forma muito simples. Essa pessoa tinha sofrido ou sofria ainda de várias obsessões, página 85 do livro, de várias obsessões, e o conhecimento de que essas obsessões haviam perturbado todos os atos é interrompido muitas vezes o curso do seu pensamento, provocava uma dúvida legítima quanto à confiabilidade de sua memória. Todos já tivemos nossa confiança abalada, já fomos forçados a reler uma carta
ou refazer um cálculo quando nossa atenção é disparada várias vezes durante a realização desse ato. A dúvida é um resultado bastante lógico na presença obsessiva. O obsessivo sofre de dúvida. Sofre de dúvida, sofre de remorso, sofre de ódio, sofre de amor, sofre de ira. Essa é a natureza do obsessivo. A real natureza dessa psique obsessiva é a dúvida. Não importa o grau de intelecto que essa pessoa tenha, isso para a psicanálise o que conta é a estrutura dela. Não é os seus títulos, não é o seu status social, mas é saber que a estrutura dele tem um ponto ali de fragilidade, que é a dúvida, que é o remorso, que é o ódio, que é o amor, que é a ira. E, acima de tudo, a sua fome por sexo. O fóbico não se autoriza de jeito nenhum no campo sexual. Tem uma questão ali histérica gritante. Ele não vai, ele tem pavor. Mas o obsessivo, ele quer muito. Mas e a culpa que não deixa? A André tem tratamento? Tem. A proposta da psicanálise não é retirar a culpa? Essa é a proposta da psicanálise. Retirar a culpa. Essa é a proposta da psicanálise. Retirar a culpa do sujeito. Já estamos quase terminando, tá, pessoal? Caso 9. A moça do caso 4 se tornar extremamente vagarosa na execução de todos os seus atos cotidianos, em especial na toalete, levava horas para amarrar os sapatos ou limpar as unhas. A guisa de explicação dizia que não conseguia fazer sua toalete enquanto as representações obsessivas ocupavam sua mente, nem imediatamente após. Assim, acostumava-se a esperar um intervalo definido depois de cada retorno à representação obsessiva. Tem pessoas que têm uma questão muito séria, né, com banheiros, observaram? Tem pessoas que não podem entrar no banheiro. Ela entra e não consegue sair. Tem uma questão ali sexual. Por que essa pessoa... Porque as pessoas às vezes até colocam apelido. Não, esse tem que ser por último entrando no banheiro, que quando ele entra para tomar banho, para fazer qualquer coisa, ele não sai mais de lá. Às vezes ele entra até sem celular, mas e a mente dele? E o acariciar do seu corpo debaixo do chuveiro, através do shampoo ou do sabonete. E aquela esponja que arranha o seu corpo com desculpa de que está tirando a sujeira, mas que, na verdade, talvez esteja sonhando inconscientemente com alguém arranhando sua pele, prescrutando, né, o seu corpo com unhas grandes no formato de garras. E o esfregar contínuo da esponja sobre as genitálias femininas, seja ela depilada ou peluda, pode, às vezes, em um sonho inconsciente, imaginar alguém lambendo-a ou esfregando o seu rosto sobre a sua genitália feminina e ali lhe proporcionando prazer. Quem não viu um quadro ou uma foto, um vídeo de mulheres esfregando esponja daquelas que arranham sobre suas genitálias, ou no caso, sua vagina, e com expressões faciais de prazer sem fim, fazendo vagarosamente, ou imaginando alguém lambendo com vontade profunda aquela vagina, ou esfregando todo o rosto ao ponto
na espera de ser recompensado com um jato daquele líquido quente que sai da vagina da mulher. Isso tudo fala do obsessivo. Então tem pessoas que não podem entrar no banheiro. Elas demoram. O que ela está fazendo nesse banheiro, gente? Essa pessoa demora horas no banheiro. Essa pessoa, quando vai se arrumar, ela demora horas no quarto. O que será que passa na cabeça dela? Que ela não pode externar, mas que está lá no campo do seu inconsciente. Caso 10. Uma jovem sofria de escrúpulos após ter escrito uma carta ao mesmo tempo, juntava todos os pedaços de papel que enxergava, explicou que esse fato confessando um amor que antes se recusava a admitir. Em consequência da repetição constante do nome do seu amado, foram dominadas pelo medo de que esse pudesse ter-lhe escapado da pena e que pudesse tê-lo escrito em algum pedaço de papel no momento da introspecção. Misofobia, medo de sujeira. Né? Aqui temos a Folha doutor, medo de pedacinhos de papel, né? Folha deu o caso 9, excitação. E aqui tem uma misofobia, medo de sujeira. Uma mulher lavava suas mãos constantemente e só tocava nos trincos. Quem já viu aquele livro do Leonardo DiCaprio? O Aviador. Quem já viu? Ninguém não viu, ninguém vê filme aqui, ninguém vai ao cinema, além de ver Barbie. Ninguém nunca viu esse filme? Eu acho que não lembro não. Esse filme não. Esse filme tem no Netflix e no Amazon Prime. É que eu não gosto muito dele. Eu não assisto filmes dele. Olha que coisa linda, né? Olha, é dele realmente que ela não gosta? Será que não, é que eu não simpatizo com ele como ator, assim, os filmes que ele faz, eu não... Uma mulher lavava suas mãos constantemente, só tocava nos trincos das portas com os cotovelos. Restauração. É o caso da Lady Macbeth. A lavagem era simbólica, destinada a substituir pela pureza física e a pureza moral que ela lastimava ter perdido, atormentava-na os remorsos pela infidelidade conjugal, cuja lembrança resolveria banir da mente. Além disso, costumava lavar seus órgãos genitais. Ai, que lindo, gente. Que coisa linda, né? No que tange a teoria desse processo de substituição, ficarei contente em responder 3 perguntas que aqui surgem. Como se produz a substituição? Ela parece ser expressão de uma predisposição mental específica. Veja bem, quando há substituição, a pessoa recalca e aí entra a compensação. Ele vai compensar aquela substituição que ele está recalcando por um outro objeto, tá? Que ele vai, através dessa compensação, entrar no estado de sublimação. Que quanto mais você sublima, mais você está recalcando. Ela aparece a expressão numa predisposição mental específica, herdada, de qualquer forma, a hereditariedade similar. É encontrada com bastante frequência nos casos obsessivos, assim como na histeria. O paciente do caso 2, por exemplo, contou-me que seu pai sofrera de sintomas semelhantes. Certa vez o rapaz me apresentou um primo em 1º grau que tinha obsessão em um tique. E a filha de sua irmã, Georgiana, já dava sinais de obsessões, provavelmente de remorso. Percebam, tanto o obsessivo como a histérica, eles são peritos, quando não dão conta das questões de ordem sexuais, criar substitutos. Eles vão recalcar,
vão criar substitutos para compensar, muitas vezes pode ser com o trabalho, e vai ali dizer minha libido está no trabalho, mas na verdade a questão oriunda que é para ele resolver não resolve, ou um excesso de trabalho, de estudo, e ele está ali sublimando. Se você sublima, você está recalcando. E se você está recalcando, vai se produzir mais sintomas. Vai se produzir mais sintomas. Se o sujeito não dá conta de algo do seu desejo, no caso obsessivo ou a histérica, que são as questões sexuais sempre que esbarram na vida deles, ele vai substituir aquilo que está causando muita angústia e que geralmente entra no campo do remorso. O que eles vão fazer? André, uma dúvida. Quando você fala de sublimação, exemplo, a gente tem esses exemplos de pessoas que entram, né, na questão do sofrimento. E também tem pessoas que, a partir disso, criam coisas. Exemplo, uma pessoa que vai sublimar escrevendo poema, ou vai escrever uma música, ou vai fazer alguma coisa de arte. Eu tenho sempre dúvida aí, nessa questão da sublimação. Isso seria algo ruim também? A Ou sublimação não? é porque o sujeito não está dando conta, Soraya. Quanto mais sublimação, mais eu estou recalcando. Quanto mais eu estou recalcando, mais sintomas eu vou produzir. Mesmo que sejam em forma de, sei lá, alguma coisa Agora, arte, alguma coisa assim. mas veja bem, você, o que seria mais legal e gostoso? Eu estar envolvido com a arte, da pintura ou da escrita, resolvendo as minhas questões de ordem neurótica, né? Eu estou ali, mas eu também estou tratando, ou eu estou ali usando aquilo ali como forma de sublimação, mas eu não quero resolver as minhas coisas que eu estou recalcando. Porque vai chegar uma hora que essa arte, seja no formato da escrita, de um poema, ou de uma obra de arte, uma pintura, não vai sustentar. É isso que é perigoso. Ah, mas eu trabalho demais. Tá, e quando você não tiver mais demanda para o trabalho? Ah, mas eu estudo demais. Eu, quando estou chateado, eu mergulho no estudo. Aham, ok. Ok, legal. Vai lá. Mas quando não der conta mais? Porque o ser humano, enquanto estiver preso a sentido, Soraya, é aí que está o problema. Eu preciso de sentido. E a psicanálise não é para nos dar sentido. A psicanálise é uma outra coisa que ela vem fazer com a gente. É para você aprender a lidar com aquilo que é da ordem do impossível dentro de você. E quando isso que você fala que te dá sentido, trabalhar demais, estudar demais, viajar, perde sentido. A justificativa era, não, eu depositei minha libido aqui, essa justificativa que a pessoa vai dar. Não coloquei minha libido aqui, então tô legal. Tá legal não, você tá arrumando problema para você. Entendi. É porque às vezes eu leio alguns textos, né, estudando, de pessoas que falam dessa questão da sublimação, e teve um desses que eu li que a pessoa entrou nesse mérito, né, da questão de produzir arte, porque se a gente for pegar, eu gosto bastante de ler, né, parte de literatura, poesia portuguesa, e algumas outras coisas assim, e a gente percebe que a maioria, né, dos poetas, desses escritores, eles realmente são extremamente tristes, né, digamos assim. Então, essa é a minha dúvida. Eu fico mas nessa chega dúvida. uma hora que não consegue, trava, não consegue mais produzir. Sim. E muitos, né, têm um final de ou suicídio. É aquilo que o né? Lacan fala, olha, a conta chegou, agora você vai ter que pagar Entendi. todas elas. Entendi. Eu fico, olha, tem coisas que eu olho, eu vejo, fico muito tranquilo na clínica. Eu não deixo de dar o diagnóstico e o prognóstico. Olha só, se a gente não tratar isso aqui,
Eu tenho paciente que eu avisei de sair da análise. Olha, eu vou dar um tempo, não volto. Eu falei, olha só, seu caso, seu quadro é grave. Chegamos até aqui, o diagnóstico é esse, o prognóstico é esse aqui. Essas serão as consequências. Não, eu banco. Eu tenho que acreditar, Soraya. É assim que eu faço. Você banca? Valeu, vai lá. Vai recalcar. Vai piorar. E quando vem, a conta vem pesada. Entendi. A conta vem pesada, Soraya. O inconsciente não brinca. O superego não brinca no serviço. A conta vem pesada. Eu estou com uma paciente que ela está num estado muito mal. Eu falei, todas as vezes que a gente está para avalancar, você pega, cai fora. Teve um dia que eu peguei ela de jeito. Todas as vezes que a gente está para avalancar, para a gente trabalhar essa situação, que você vai aí decolar, você pega, cai fora, você sai da análise. Agora, nesse estado, o quadro avançou. Avançou muito. Ah, mas eu não estou mais aguentando, estou sofrendo. Mas eu te avisei. É o papel do analista avisar. Olha, o diagnóstico é esse, a gente avançou até aqui. O prognóstico é esse aqui. Ainda mais quando um quadro é muito grave. Eu aviso, eu dou dicas. Olha, não faz isso, fica aqui mais um pouco. Mas tem casos que eu nem mais aviso. Você quer ir? Quero. Eu dei de mim, vai piorar. Não porque eu quero, porque você está vendo. Você está vendo que vai piorar. É como quando você vai ver, a coisa já avançou. Avançou a passos de anos-luz. Vamos continuar. Qual o motivo da substituição? Penso que ele pode ser considerado como um ato de defesa do ego contra a representação incompatível. Entre meus pacientes, alguns que se recordam do esforço deliberado de banir a representação ou recordação afetiva do campo da consciência. Em outros casos, a expulsão da representação incompatível é processada de modo inconsciente que não deixa nenhum traço na memória do paciente. Por que o estado emocional associado à representação obsessiva persiste imediatamente em vez de dissipar, como outros estados de nosso eu? Essa questão pode ser respondida com referência à teoria da gênese dos sintomas histéricos, desenvolvida por Brown e por mim. Aqui observarei apenas que, pelo próprio fato de substituição, torna-se impossível o desaparecimento do estado emocional. 2. Além desses dois grupos, a de obsessões verdadeiras, há classe de fobias que se deve ser agora considerada. Já mencionei a grande diferença entre obsessões e fobias nessas últimas. A emoção é sempre de angústia e de medo. Poderia-se acrescentar que as obsessões são variadas e as mais especializadas, enquanto que as fobias mais monótonas e típicas, mas essa distinção não é de importância capital. Entre as fobias, perceberam? A pessoa que sofre de fobia, o sintoma é de angústia. A pessoa que sofre de obsessão é sempre de medo, é sempre de remorso, é sempre de raiva, culpa. Entre as fobias, é também possível diferenciar dois grupos conforme a natureza do objeto temido. 1. Fobias comuns, medo exagerado de coisas. Todos detestam ou temem alguma medida, tais como a noite, a solidão, a morte, as doenças, os perigos em geral, as cobras, etc. As fobias contingentes
Aqui ele está falando das fobias comuns, tá, gente? Na parte 1. A parte 2 são as fobias contingentes, medo de condições especiais que não inspiram medo ao homem normal, como, por exemplo, agorafobia, né, e outras fobias de locomoção. É interessante notar que essas fobias não têm traço obsessivo, que caracterizam as verdadeiras obsessões e as fobias comuns. O estado emocional só aparece nos casos em que condições especiais que o paciente evita cuidadosamente. O mecanismo das fobias é totalmente diferente das obsessões. Perceberam? O mecanismo das fobias é diferente. Por que eu falei com vocês? A importância de entender de estrutura. Você pode estar na clínica com uma pessoa que você vai falar assim, não, isso aqui é um obsessivo. E muitas vezes uma pessoa fóbica. Você entendendo a estrutura psíquica é aquilo que Freud diz. Você vai ter um direcionamento para o tratamento clínico daquela pessoa. Você vai ter um direcionamento para ela. Não é sair atendendo. A substituição não é mais o traço predominante das primeiras. A análise psicológica não revela nelas nenhuma representação incompatível substituída. Nunca se encontra nada além do estado emocional de angústia, que, por uma espécie de processo seletivo, traz à tona todas as representações adequadas para se tornarem alvo de uma fobia. No caso de agorafobia, encontramos frequentemente recordação de um ataque de angústia, e o que o paciente, de fato, teme é a ocorrência de tal ataque nas condições especiais em que acredita que não poder escapar dele. A angústia pertinente a esse estado emocional que subjaz a todas as fobias não deriva de qualquer lembrança. Bem, podemos imaginar qual seja a fonte dessa poderosa condição do sistema nervoso. Espero poder demonstrar em outra ocasião que há motivos para se distinguir uma neurose especial, uma neurose de angústia, cujo sintoma é esse estado emocional. Enumerarei, então, seus vários sintomas. Insistirei sobre a necessidade de diferenciar as neuroses de neurastenia, na qual é agora confundida com as fobias, portanto, fazem parte das neuroses de angústia. E são quase sempre acompanhadas por outros sintomas do mesmo grupo. Tanto quanto posso perceber, também a neurose de angústia tem uma origem sexual. Não se pode prender, e não se prende a representações extraídas da vida sexual. Para dizê-lo com propriedade, não tem qualquer mecanismo psíquico. Sua causa específica é a acumulação de tensão sexual produzida e abstinência ou pela excitação sexual não consumida, sendo o termo como fórmula geral para os efeitos dos coitus reservatus, da importância relativa do marido e da excitação não satisfeita dos noivos, abstinência forçada, etc. É nessas condições extremamente frequentes na nossa sociedade moderna, especialmente entre as mulheres, que se desenvolve a neurose de angústia, da qual as fobias são uma manifestação psíquica. Veja bem, Freud está falando isso na época dele, sociedade moderna, isso 1893 a 99. Olha só, gente. Para concluir, posso assinalar que é possível coexistirem combinações de uma fobia como obsessão, propriamente dita, e essa é, de fato, uma ocorrência muito frequente. Podemos constatar que uma fobia se desenvolverá no início de uma doença como um sintoma de neurose de angústia. A representação que constitui a fobia é que associada ao estado de medo de poder ser substituída por uma outra representação, ou melhor, pelo procedimento protetor, ou
ou que parecia aliviar o medo. Caso 7, a especulação fornece um nítido exemplo desse grupo, uma fobia acompanhada de uma obsessão substituída verdadeiramente. Gente, temos aqui um material rico para a gente discutir no grupo ou aqui mesmo, mas a hora já se avança. Você veja lá atrás, em 1893 a 99, Freud já está mexendo em questões sexuais. Imagine hoje, no pós-modernismo. Será que temos pessoas fóbicas hoje? Será que temos realmente pessoas obsessivas hoje? Com essa pós-modernidade, com esse além do princípio do prazer, será que temos? Fica essa pergunta para vocês. Desde já, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, bom descanso para todos e nos vemos na próxima quinta-feira. Tá bom, gente? Tchau, Boa bom noite, descanso. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Deus.